Saudações, seja bem-vindo ao CTLI, Centro de Treinamento de Línguas e Informática. Neste vídeo, eu quero explicar como você pode fazer o teste de nível de inglês e árabe na plataforma do CTLI. Antes de avançarmos à plataforma, deixe-me explicar o seguinte. Deixe-me perguntar primeiro, o que você entende por nível de inglês, de árabe, de francês e assim por diante? O que você entende quando você ouve alguém a dizer eu estou no segundo nível, ou eu estou no terceiro, no quarto, no quinto nível? Em termos práticos e concretos, o que isso significa? Ou poderia perguntar, será que você tem o primeiro nível de inglês? Você pode pensar, dizer, espera, eu estou num curso de inglês, estou no curso de inglês há 7 meses, cada nível dura 3 meses, portanto, se eu estou há 7 meses, significa que eu estou no terceiro nível, ok? Lógico, se um nível dura 3 meses, se dura 3 meses por nível, o primeiro nível dura 3 meses. O segundo nível dura mais 3 meses. O terceiro nível, mais 3 meses. Se você está há 7 meses, consequentemente, logicamente, você está no terceiro nível. Mas, será que isso é verdade? Muitas vezes, isso não constitui a verdade. O que isso significa é simplesmente que você vai à escola de línguas, ou à escola de inglês, de francês, de árabe, seja o que for, há 7 meses. Não que você tenha necessariamente o terceiro nível. Mas, deixe-me explicar então. O que significa nível? O que significa primeiro nível? Ok? Aqui na plataforma do CTLI, quando vocês avaliam o nível, o que isso significa? Deixe-me responder da seguinte forma. Dizer nível de inglês não significa necessariamente falar sobre assuntos concretos. Isto é, o nível não vai determinar, não concretos, complexos. O seu nível não vai determinar no fato de, se você está a falar sobre astronomia, por exemplo, então você está no terceiro nível ou quinto nível e assim por diante. Você pode estar a falar sobre astronomia, no entanto, o seu inglês pode ser pobre, né? Cometer erros elementares, uso de vocábulos simples, estruturas simples, e no entanto você está a falar sobre assuntos como tal. E você também pode estar há 3, 4, 5 meses ou um ano a estudar inglês, no entanto, em termos concretos, você ainda está no primeiro nível. Isso acontece. Agora, deixa-me apresentar aqui aquela definição que nós usamos no CTLI, Centro de Treinamento de Línguas e Informática. Qual é a definição de nível que nós usamos no nosso centro? É simples. O primeiro nível é aquele onde as questões são simples e diretas. As questões no primeiro nível são simples e diretas. Se você conseguir responder de uma forma fácil, de uma forma fluida, as questões simples e diretas, isso significa que você tem o primeiro nível. Ok? Responder de uma forma fluida, sem hesitação. O que é uma questão simples e direta? Por exemplo, eu pergunto para si, What is your name? Como te chamas? Se eu pergunto em português, como te chamas? Qual é a resposta para isso? A resposta é simples e direta. Adam. Chamo-me Adam. Qual foi o processo de análise que você teve que fazer para dar essa resposta? Nenhuma. Não houve nenhuma análise. Simplesmente Adam. Você perguntou como eu me chamo? Adam. Portanto, essa é uma questão do primeiro nível. Simples e direto. Outra questão. O teu nome é Adam? Sim.
O meu nome é Adam. O teu nome é Carlos? Não. O meu nome não é Carlos. Outra questão. O teu nome é Adam ou João? O meu nome é Adam. São essas questões do primeiro nível. Então, você pega essa estrutura de questões simples e vai aplicando em diferentes áreas. Se você for a pegar o seu livro de inglês, por exemplo, você pode pegar o seu livro do primeiro nível de inglês, abrir até o final, as últimas páginas, verá que lá todas as questões são simples e diretas. Essas são as questões do primeiro nível. Questões simples e diretas que não requerem nenhuma análise. Você simplesmente ouve e responde. Agora, a dificuldade que você pode apresentar é no domínio desses vocábulos, desses verbos, dessas estruturas gramaticais e assim por diante. Apesar das questões serem simples e diretas, mesmo assim você pode não estar capacitado para responder. Se você não está capacitado para responder questões simples e diretas, significa que você não tem o primeiro nível. Você pode estar a estudar no terceiro nível, mas você deveria voltar para o primeiro nível até dominar essas questões. O que significa dominar? Se alguém pergunta, por exemplo, how is the weather like? It's sunny. Alguém perguntou, how is the weather like? Como é que está o tempo? Você para, olha, ok, faz sol, mas espera. Qual é a pergunta mesmo? Excuse me, can you repeat, please? How is the weather like? Can you speak more slowly? How is the weather like? Então, você está ali a processar. How is the weather like? How quer dizer como. Is tem dois significados. Isso é o que está passando na sua cabeça. Is pode significar. É a forma do verbo to be. O verbo to be significa ser ou estar. How is. Então, como é ou como está. The weather é o tempo. Ok? How is the weather? Como é o tempo? Não, como é não pode ser. Deve ser como está. Ok? Como está o tempo? Like. Like quer dizer como. Como está o tempo como? Então, são essas análises que você vai fazendo assim na sua cabeça. Ok? E se você até souber, você até pode ignorar, tipo, ok, eu não sei o que é like, mas aqui eu entendi que ele perguntou como está o tempo. E eu vou responder, o tempo está bom. Como é que eu digo o tempo? The weather is bom, good. A pessoa estaria à tua espera. E você responde, the weather is good. Great, the weather is good. Great. And how about your day? How have you been doing? What? Quer dizer, depois dessa questão que você levou quase 30 segundos a processar, vem outra questão, depois outra, e no entanto você está no terceiro nível. Você tem dificuldade de responder, tem dificuldade de entender, significa, e no entanto são questões simples e diretas, significa que você não tem o primeiro nível. Ter o primeiro nível significa que você pode falar, pode responder diretamente, pode responder essas questões simples e diretas sobre vários assuntos. Sobre escola, sobre família, sobre informações pessoais, sobre trabalho, sobre cidade. What is my book? Your book is on the table. Ponto final. Is your book on the table or on the wall? My book is not on the wall, my book is on the table. Quer dizer, eu estou aqui a falar rápido, no entanto estou a falar sobre questões simples e diretas. Ok. Para avançar,
questões do segundo nível. O que significa questões do segundo nível? São aquelas questões similares às questões simples e diretas, mas que requerem da sua parte algum conhecimento extra, principalmente em termos de vocábulos. Por exemplo, se eu pergunto, se no primeiro nível a questão é What is your name? Como te chamas? No segundo nível você vai notar que a questão é mais ou menos assim. What are the names of your family members? Of your relatives? Quais são os nomes dos teus familiares? Aí você tem que saber primo, irmão, tio, tia, avô, avó e assim por diante. Então, você vai descrevendo. Veja que a pergunta também é sobre o nome, mas você já tem um maior arcabouço em termos de conhecimento. Então, você vai dando ali essas respostas. Vai ali respondendo. São perguntas simples e diretas, mas requerem mais de si. Outra pergunta, por exemplo, do segundo nível. Claro que isso não é uma regra taxativa, existe ali misturas. No primeiro nível você pode encontrar questões do segundo nível, no segundo nível questões do primeiro, mas o princípio é esse. Você pode encontrar questões como, para o primeiro nível, do you like English? Tu gostas de inglês? Para o segundo nível, why are you learning English? Por que tu estás a aprender inglês? E para o terceiro nível, que é ainda mais elaborado, what is the best method to learn English? Agora, para o terceiro nível, já requer mais análise, porque a pergunta é, para o primeiro nível, gostas de inglês? Para o segundo nível, por que estás a aprender inglês? E para o terceiro nível, quais são os melhores métodos para aprender inglês? Uau! Aqui você já está ali a dar a sua opinião, o seu ponto de vista. Imagina, alguém faz uma pergunta dessas, no entanto, você ainda tem problemas lá atrás do primeiro nível. É daí onde você nota que mesmo para essa pergunta, a pessoa responde com hesitação, não entende muito bem inglês, quer dizer, não entende muito bem ali a questão e assim mesmo vai se desenrolando. É por isso que muita gente, de fato, ainda não domina, quer dizer, quer correr para estar no segundo, terceiro, quarto, quinto nível, mas em termos práticos, é aquilo que se diz falar que é bom, não tem nada. Outra questão do terceiro nível seria o que nós podemos fazer para acabar com a criminalidade no nosso país. Isso em inglês, em árabe, em francês e assim por diante. Mas a questão é essa. Essa é a questão do terceiro nível. E depois também temos outra questão como é que é o sistema de educação no seu país, ok? Qual é o melhor método para proteger os nossos filhos? Qual é a melhor forma para proteger os nossos filhos nos dias atuais com o acesso à internet e às redes sociais? Aqui você vai respondendo essas questões de uma forma mais elaborada, com domínio e assim por diante. Esse é que é o terceiro nível. Portanto, aqui no centro, no CTLI, nós vamos até o terceiro nível. Segundo a análise que eu fiz, o quarto e o quinto nível não tem nada de especial em termos de aprendizagem. Quarto e o quinto nível praticamente é só especialização. Especialização no sentido de que você expande o vocabulário, usa vocábulos mais específicos para se expressar, você aprende mais phrasal verbs, aprende mais termos técnicos e aqui no centro nós não estamos preocupados com o terceiro, com o quarto e o quinto nível, ou o sexto nível se houver, mas estamos preocupados com o primeiro, o segundo e o terceiro nível, porque até o terceiro nível aí você já tem aquilo que se diz, você já fala ou inglês ou árabe. Você já pode parar diante de alguém e conversar sobre vários assuntos, com domínio e assim por diante. E claro, aquilo que você não souber, você poderá aprender com a pessoa diante de si. Se a pessoa está a falar sobre um assunto ou um vocábulo que você não sabe, então você para e pergunta, I don't understand this, what is this, what is that? E assim por diante. Ok, depois dessa apresentação, tal como eu falei, o vídeo é sobre explicar como fazer
o teste de nível aqui na plataforma. Então vamos. Para acessar a plataforma, você deve aceder através do seu navegador, Google Chrome, por exemplo, ctlimz.com. ctlimz.com. Deixe-me acessar. Este é o website do Centro de Treinamento de Línguas e Informática. Chegado aqui, para entrar na plataforma, clica aqui em Entrar. Clica em Entrar para entrar na plataforma. E depois, tem aqui esse espaço para você colocar, deixa-me apagar. Tem aqui esse espaço para você colocar o nome do utilizador e a senha. Agora, se for a primeira vez que você chega aqui na plataforma, você ainda não tem nome do utilizador, não tem senha, e se você for a reparar, não tem nenhum sítio para criar conta, espera, o processo é muito simples. No nome do utilizador, você escreve qual nome de utilizador você quer. Por exemplo, eu vou colocar aqui Adam. Adam é o nome do utilizador que eu quero. Em termos de senha, eu vou escolher a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? É a primeira vez que chego aqui na plataforma. Nome de utilizador, ponho o nome do utilizador que eu quero. A senha, ponho a senha que eu quero. E quando clico aqui em entrar, eu vou entrar na plataforma e automaticamente a plataforma vai criar assim a minha conta. Clico aqui em entrar. Aqui está, entrei. Agora, vem aqui o nome, eu escrevo o meu nome para fácil identificar a conta. Atualizar o perfil e já está. Ok? Aqui já está, entrei. Eu até posso sair e voltar a entrar. Sair. E voltar a entrar. Para voltar a entrar é só seguir o mesmo processo. Agora aqui, uma vez que eu já tenho a conta e já tenho também a senha, é só uma questão de escrever aqui o nome do utilizador e a senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já está. Aqui entrei. Agora, pode dar-se o caso do seu nome. O meu nome é Adam, mas o seu nome também pode ser Adam. O que é que vai acontecer? Você vem aqui o nome do utilizador, você escreve Adam. A senha você escreve 999999. 999999. Quando você clica aqui em entrar, aqui vai dar um erro, dizer dados de acesso inválidos. Porque o sistema pensa que eu é que quero acessar e a minha senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas você quer criar uma nova conta com a senha 1999999. Consequentemente e automaticamente acaba não aceitando. Neste caso, se você não conseguir criar ali a sua conta, você poderá escolher outro nome de utilizador ou então por aqui, por exemplo, Adam123. A senha 999999. Entrar. E aqui está. Já criou a conta e você pode escrever, por exemplo, Adam123. Atualizar o perfil. É desse jeito que criamos ali a conta. Portanto, você pode ver aqui Adam123. Se clicar aqui em sair, voltar a entrar, se eu escrevo de novo Adam, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou acessar normalmente. Agora, se der-se o caso de você não conseguir acessar, ou então, se você tiver esquecido a senha, é só clicar aqui em recuperar senha. Aqui, automaticamente, você vem para o WhatsApp, entra em contato comigo e eu vou facilitar recuperar a sua senha ou criar uma nova conta e assim por diante. Claro, se você já tiver respondido, já tiver feito vários exercícios e assim por diante, você quer recuperar a senha, eu ajudo assim a recuperar ou crio uma nova senha para si. Muito bem, é desse jeito que você acessa aqui a plataforma. Clica aqui em entrar. Agora, criei aqui essa aula demonstrativa, onde você pode clicar aqui na aula demonstrativa. Então, esse vídeo é sobre teste de nível. Então, aqui tem teste de nível para inglês e para árabe.
Vejamos primeiro para inglês. Está aqui teste de nível de inglês. Agora, para árabe, tenho aqui masculino e feminino. Isso por quê? Porque em árabe, a conjugação dos verbos no feminino é diferente da conjugação do verbo no masculino. Por isso mesmo, não pode ser um único teste, tanto para o masculino quanto para o feminino. Mas para inglês, conjuga-se o verbo para o masculino e para o feminino da mesma forma. Ok? Por exemplo, se eu pergunto a uma mulher em inglês, o que tu fazes? É what do you do? Se eu pergunto a um homem, o que tu fazes? What do you do? Não tem diferença. Mas em árabe tem diferença. Se eu pergunto a um homem, o que tu fazes? Mada taf'al? Mada taf'al? Mas se eu pergunto a uma mulher, Mada taf'alina? Mada taf'alina? Ok? Portanto, se você é uma mulher e quer ouvir a questão dirigida a uma mulher, então você vai fazer o teste de árabe aqui para o feminino. Mas para inglês não tem essa situação. O mesmo teste é válido tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, responder aqui ao teste. E aqui está. Aqui vem como fazer o teste de nível. Você poderá ler aqui o teste para não prolongar o vídeo. Então, tem aqui pergunta 1. Faça esse teste para verificar se você tem o primeiro nível de inglês comunicativo oral. Isto é, se você de fato sabe falar inglês em termos do primeiro nível. Porque você pode... Esse é inglês comunicativo oral. Aqui não se escreve. Você até pode saber ler muito bem, pode saber escrever muito bem, mas a questão é, você fala muito bem? Você consegue se comunicar muito bem em inglês? Esse é o teste. Como é que você faz o teste? Primeiro, você clica aqui em Record para gravar a sua fala. E depois você clica aqui em Play para ouvir a questão. E no espaço alocado, depois de um som, aqui vem. Aqui para o primeiro nível, damos 15 segundos para você poder ali responder. Vamos ouvir e fazer uma pequena simulação. Doesn't a kitchen have dishes and a bed? Veja essa questão. Deixa-me clicar aqui em stop. Veja essa questão. Doesn't a kitchen have dishes and a bed? Essa é uma pergunta direta. Mesmo se eu for a traduzir. Será que a cozinha tem pratos e cama? Qual é a resposta para isso? A resposta é que não tem cama, mas tem pratos. Se você quer cama, vai ao quarto, bedroom. Mas essa é uma pergunta direta. Então, em 15 segundos, se você não consegue responder isso, e também se você ouve e não consegue responder, significa que você ainda não tem o primeiro nível. Então, como é que eu respondo? Doesn't a kitchen have dishes and a bed? Yes, a kitchen has dishes, but it doesn't have a bed. Já respondi. Do you not eat pig meat? I don't. Neither do I. I don't eat pig meat. You can speak English fluently. Can you not speak English fluently? Yes, I can speak English fluently. Portanto, How como você often pode do ver, you go to a restaurant for dinner? Como você pode ver, essas são questões simples. Deixa eu ouvir um bocado. Doesn't a kitchen have dishes and a bed? Yes, a kitchen has dishes, but it doesn't have a bed. Já respondi. Exatamente. Se eu estiver satisfeito, se não estiver satisfeito, clico aqui em Record de novo e faço uma nova gravação. Caso contrário, clico aqui em Upload para carregar. E depois aqui vem Uploaded Successfully. Muito bem. Depois venho para aqui. Agora esse é o teste de segundo nível, que tem a duração de 10 minutos. Vejamos as questões. Antes disso, deixa eu ver aqui.
Ok, esse é o sistema. What famous person do you wish you could meet? I wish I could meet Ronaldo because I love football. Essa é a questão do segundo nível. You have never been to the United States, have you? No, I haven't been to the United States. Portanto, aqui a estrutura é mais complexa. Estamos a falar do present perfect, que muita gente não sabe usar ainda. Depois a questão seguinte. What did you eat yesterday evening? I ate rice and fried chicken. Veja, essa questão. What did you eat yesterday evening? Tal como eu expliquei para o segundo nível, você deve detalhar, quer dizer, não é uma resposta direta, mas você deve levar outros elementos. Mas mesmo assim, são perguntas simples e diretas. Agora vejamos para o terceiro nível. Would you prefer to take online classes to learn English during the day or at night? Veja a pergunta. Veja a pergunta. Would you prefer to take online classes to learn English during the day or at night? Portanto, se alguém ainda não tem o terceiro nível, só essa questão não será capaz de entender. Vai ficar ali, excuse me, what did you say? Can you speak slowly? E assim por diante. Ok? Depois disso, é só fazer upload. Este é o teste para inglês. Agora, vejamos o seu equivalente para árabe. Árabe masculino. Ok? Eu sou de gênero masculino, então seleciono aqui masculino. Responder ao teste. Vejamos aqui a primeira questão. Também simples. هل زرت مدينة نيويورك من قبل؟ ما زرت مدينة نيويورك من قبل. Já visitaste a cidade de Nova York? ما زرت. Nunca visitei. هل زرت مدينة نيويورك من قبل؟ E a questão seguinte. ما هوايتك؟ هوايتي ما هوايتك؟ هوايتي قراءة وسباحة. Portanto, qual é o teu passatempo? Leitura e متى عطلة e الأسبوع؟ متى عطلة الأسبوع? Quando é o feriado, ok? Durante a semana. Neste caso é sábado e domingo. Portanto, este é o primeiro nível. ما Nota رقم que são هاتفك؟ questões. ما رقم هاتفك? Qual é o teu número de telefone? Se você tem um primeiro nível, você será capaz de responder isso com toda facilidade. Tal como você responde em português, então você também será capaz de responder em árabe. Agora vejamos para as questões do segundo nível. ماذا أكلت مساء أمس؟ O que tu comeste ontem? ماذا أكلت مساء أمس? O que tu comeste ontem? Portanto, são as mesmas questões em inglês, mas aqui na versão árabe. Claro, isso não pressupõe que você, se sabe inglês, também saberá em árabe, não. Se você fala árabe, então você saberá responder. A seguir, aqui são 30 segundos para poder responder. من هو questão. صديقك المفضل؟ أخبرني عنه. ما هو صديقك المفضل؟ أخبرني عنه. Quem é o teu melhor amigo? Fale-me sobre ele. Então, neste caso, você deve saber descrever o seu amigo, as suas qualidades, a altura e assim por diante, aspecto físico e assim por diante. Agora, para كيف o terceiro يختار nível. الرجل الفتاة للزواج في بلدك؟ What? O que disse? كيف يختار الرجل الفتاة للزواج في بلدك؟ Essa é a mesma questão do terceiro nível. كيف يختار كيف يختار الرجل الفتاة للزواج في بلدك؟
كيف يختار الرجل الفتاة للزواج في بلدك. Portanto, isso quer dizer como é que homem escolhe uma menina para casar no seu país. E aqui você tem 1 minuto para poder responder. Portanto, são essas as questões do terceiro nível. Quarto, quinto nível já não tem nada de especial. Quer dizer, quarto, quinto nível é mais do mesmo. É uma questão de termos técnicos e assim por diante. Agora, imagina, se você consegue responder essa questão de uma forma fluida, sem dificuldade, então você tem o terceiro nível. Você já é capaz de dizer que, olha, eu falo português e eu falo árabe. Se também tiver o mesmo em inglês, você também pode dizer que eu falo isso em inglês e assim por diante. E se as pessoas estão ali em dúvida, as pessoas vêm e falam contigo, você também responde. Isso é o que significa falar ali uma língua. Não estamos a falar de, geralmente, aquilo que dizem, né? Se você pergunta a alguém, falas inglês? Raramente a pessoa diz que não fala. A pessoa não fala, mas não responde que não fala. Diz que, olha, falar até porque não falo, mas quando ouço, entendo, a minha dificuldade é em responder. O que significa? Claro, é assim que as pessoas respondem. Sempre sabem algo sobre inglês. Agora, para árabe, quando você pergunta a alguém, fala árabe, raramente diz que fala enquanto não fala. Ok? Aliás, há outros até que falam, você pergunta, falas árabe? Sim, falo. Então você pergunta, fala lá um bocado. A pessoa diz, salam aleikum, aleikum salam, kalf, hal, bikhair, alhamdulillah, wa anta. A partir dali, acabou. Ana bikhairin, aidan, alhamdulillah. Depois, continua. Já não tem. Ok? Essa é a nossa sociedade. Portanto, para não prolongar aqui o vídeo, esses são os testes. Depois de você terminar de responder, você poderá responder os 3 testes ou poderá responder um único teste. Este aqui é do primeiro nível. Pode deixar os restantes. Responder o que significa? Significa que você clica aqui em Record. Enquanto vai gravando, você vai ouvindo. هل زرت مدينة نيويورك من قبل؟ Você vai ouvindo e, ao mesmo tempo, você vai falando. Depois de terminar aqui o áudio, significa que já a questão terminou. Você clica aqui em Stop, ouve o que gravou. Clica aqui em Record. Enquanto vai gravando, você vai ouvindo. هل زرت مدينة نيويورك من قبل؟ Você vai ouvindo. Portanto, essa foi a minha gravação. Se eu não estiver satisfeito com essa resposta, com a forma como respondi, se eu quiser repetir, posso clicar aqui em gravar de novo. Aqui está a fazer uma nova gravação, vou escutando e vou dando ali outras respostas. Depois disso, vou ouvir. Gravar de novo. Aqui está a fazer uma nova gravação, Se eu estiver satisfeito com essa resposta, clico aqui em Upload. Uploaded successfully. Quando vem essa informação Uploaded successfully, significa que já carregou a resposta, o áudio, do seu navegador para a plataforma. Caso contrário, se você não fizer isso, simplesmente enviar, então não há nenhuma resposta. Você terá perdido ali a sua gravação. Depois de ter esses 3 certos, está tudo satisfeito, você vem para aqui em terminar a tentativa. Vem aqui, submeter tudo e terminar. Tem aqui um aviso a dizer que perguntas sem respostas, 2 perguntas, mas são aquelas perguntas do segundo e terceiro nível. Não vou responder, clico tudo em submeter tudo e terminar e já está. Depois, se eu quiser fazer uma nova tentativa, eu clico aqui em iniciar a nova tentativa para voltar ali a responder. O primeiro envio já foi, mas se você quiser enviar 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes você quiser, não há nenhum problema. Depois de você enviar tudo, o professor vai corrigir, praticamente em menos de um dia. Precisa de tempo para ouvir e responder. Você poderá voltar no dia seguinte, no sentido de que, quero ver qual foi a minha resposta. Se sair muito bem, em termos ali do nível, você clica aqui, acessa a plataforma novamente e clica aqui em resultado.
aulas demonstrativas e aqui vai estar a sua nota. Depois você poderá clicar ou aqui, não tenho muito bem certeza, mas é aqui mesmo na nota. Você poderá clicar e automaticamente você verá ali o feedback em termos de dicas do professor, como é que foi ali a sua pronúncia, a sua adição, a escolha dos seus vocábulos, hesitação, medo, tremor. Todos esses aspectos serão avaliados e depois também o professor vai dar assim dicas para você melhorar. Portanto, existem aqueles que de fato têm muito conhecimento, mas para falar tem ali receio, mas escolhe muito bem ali as palavras, então terá ali o seu devido encaminhamento. Existe aquele outro que nem a questão consegue entender, também terá o seu encaminhamento, portanto, as aulas aqui no CTLI são personalizadas. Portanto, se você quer testar o seu nível de inglês de uma forma prática, você poderá testar em jeito de fecho. Se eu venho aqui para o Google, eu escrevo teste de nível de inglês. Veja, geralmente, as outras pessoas como é que fazem ali o seu teste de nível. Uma coisa, claro, eles testam o nível, mas será que testam exatamente o que você precisa? Ok, iniciar. Deixa eu só ter mais ou menos ideia do que tem aqui. Teste Gorilla. Esse é um website que eu escolhi aleatoriamente. Poderia ser qualquer outro site. Por exemplo, este. Ops. Vem que eu devo criar conta. Não quero criar nenhuma conta, só quero ver ali o teste. Só para você ter mais ou menos ideia de como os outros testam e como nós no CTLI testamos. Ok? Vem aqui em 15 minutos. Ok? Iniciar o teste rápido. Veja, 15 minutos para fazer o teste. Muito bem. E onde é que está o teste? Ok, sim, continuar o teste. Muito bem. Reading, listening, tempo total 15 minutos. Vamos. Está aqui. É exatamente aqui onde eu queria chegar. Primeira questão. You will read 10 sentences. Choose the word or phrase that best complete each sentence. Veja, aqui está. Kang thought the spicy tofu dish was espaço tasty, so he ordered it again. Depois vem aqui 4 opções. Mainly, fairly, especially, slightly. Então você para e pensa, tipo, ok. Kang thought. Quer dizer, você aqui tem praticamente todo o tempo do mundo para analisar isso. Depois você olha para aqui, was fairly, especially, slightly. Ok, so he ordered it again. Então, especially. Só pode ser isso, especially. Depois você avança. They've been married for over 50 years, but she still remembers the day she first keen on him, stuck on him, fell for him, wed him. Wed him? Não, aqui só pode ser este. Então, veja, isto aqui, você tem todo o tempo do mundo, é um teste onde você está ali a ler, mas na rua você não tem acesso ao teu caderno, não tem acesso ao dicionário, não tem acesso a nada. Você só tem acesso àquilo que está na sua cabeça. É por isso que muita gente não fala. E depois pergunta, mas espera, eu fiz ali o teste e o teste disse que eu estou no nível 4. Eu estou no nível 4 de inglês, mas não consegue falar. Porque está no nível 4 de inglês nessa abordagem. Escrita, analítica, ok? Onde tem ali o texto, mas você quer pensar como analisar, ou então qual é o melhor verbo, qual é o passado disso, qual é o passado daquilo. Na rua, quando você está ali a falar ao vivo, você não tem tempo para nada disso. Se a pessoa pergunta, rapidamente você deve responder. Portanto, esta é a diferença.
Esse é o tipo de teste que nós temos assim acesso, e esse teste aqui do CTLI é um teste onde você ouve e imediatamente responde. Ok? Uma simulação real daquilo que você encontra na rua. Teste de nível de inglês. Ok? Continuar a sua tentativa. Ou você sabe ou você não sabe. Por exemplo, Doesn't a kitchen have dishes and a bed? doesn't the kitchen have dishes and a bed? Então você ouve isso e rapidamente responde. É claro que depois na rua não é exatamente essa questão que vem outra questão diferente, mas a estrutura é a mesma. Se você sabe responder isso, então qualquer outra questão similar com a mesma estrutura como esta, facilmente você responde. Portanto, sendo assim, eu gostaria de convidá-lo a acessar aqui a plataforma do CTLI, criar ali a sua conta, responder, enviar, eu depois vou receber, vou corrigir, vou dar dicas de como você, primeiro do seu ponto atual em que você se encontra, e depois como você pode melhorar ou o que você deve fazer para ter ali o seu inglês ou árabe fluente, aquele que te permite conversar sobre vários assuntos com qualquer pessoa, ok? Portanto, aguardo por si e sucessos no seu teste.